Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora 23 dias para chegarmos às nossas eleições nesse segundo turno. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, trazendo as últimas informações, as últimas movimentações no cenário político, no cenário eleitoral, para a gente poder interpretar melhor, a gente poder enxergar melhor que estrada é essa que nos levará até o dia 30 de outubro. Se essa estrada está muito escorregadia, está mal sinalizada, está com buracos, com obstáculos. Pois bem, nós vamos aqui conversar sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto. De ontem para hoje, mais de 1.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é muito bacana, mostra o interesse das pessoas por espaços como esse nosso aqui. Se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva também, participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas e 5 e meia, onde as pessoas vão interagindo ali, eu vou conversando com vocês também, antes de entrarmos no ar, enfim. E se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário para cá, sua crítica, porque é assim que a gente participa politicamente desse momento tão importante no nosso país, onde a gente não pode ser apenas espectador. Nós estamos diante de um grande dilema aqui no nosso país e todos nós estamos enxergando isso. Que nós ou teremos nosso país o retorno à civilização, ou nós corremos um risco aqui muito grande, isso aí não é um pânico infundado não, um risco muito grande da gente ter um aprofundamento de tudo aquilo de ruim que a gente já viu nesses últimos 4 anos. Então, nós temos muitas coisas a fazer, então vamos seguir em frente. Ontem, gente, no nosso encontro aqui, eu comentei com vocês um fato que passou sem muita ênfase pelos grandes telejornais à noite, que foi o registro que o Alexandre de Moraes fez de que os testes que o Exército sugeriu, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, foram acatados e todos os testes confirmaram que as nossas urnas são 100% seguras. Gente, isso foi uma pancada violenta que o Bolsonaro recebeu na cabeça no dia de ontem. Isso não foi muito enfatizado, porque isso joga uma água fria muito grande nesse discurso que ele fez durante anos, que as nossas urnas são problemáticas, que não são confiáveis e por aí vai. A matéria diz: teste mostrou que não houve divergência entre votos dados e votos registrados pelas urnas, diz Moraes. Gente, tem um negócio. Os militares que estiveram envolvidos nesse episódio, nessa fiscalização, eles não podem dizer absolutamente nada, por uma razão muito simples. Todas as urnas onde foram feitos os testes, houve uma gravação, houve uma filmagem de todo o processo. Então, mesmo que eles queiram agora encontrar um pelo no ovo, eles não vão encontrar, eles não têm como dizer. Está tudo ali, não tem como descobrir alguma coisa que não foi determinado, que não foi documentado ali nessas auditorias, vamos dizer assim, nesse processo que foi feito. Então, isso deveria ser mais enfatizado. O Jornal Nacional até ontem comentou isso. E o discurso do Bolsonaro, nesse campo, ele simplesmente fica fulminado, ele não tem mais o que fazer. Até porque tem uma situação que é um grande paradoxo, que é o apoio que ele está recebendo de vários governadores, vários senadores, deputados eleitos. Como é que essas pessoas irão participar de um processo de contestação das eleições num segundo turno? O Bolsonaro não está falando mais desse assunto, porque esse assunto tira voto. As pessoas que participaram do processo eleitoral, elas não querem se sentir trouxas de um louco, vítimas de um louco, dizendo que o processo não funciona. Se não funcionasse, as pessoas não sairiam de casa, não ficariam horas nas filas ali para poderem votar nos seus candidatos e escolher o futuro presidente do nosso país. Então, esse discurso dele está totalmente desmoralizado. E no dia 30, ele vai ter que acolher esse resultado. Não tem como, ele ficou muito enfraquecido nesse tipo de história. O discurso de golpear as urnas, né, é um discurso que tira voto, como eu comentei aqui com vocês, e, portanto, ele está tentando transmitir para a sociedade um outro personagem, um bolsonarinho paz e amor. É o que nós veremos daqui até o dia 30. Ele não vai mais entrar nesses conflitos. O problema é que ele tem uma ignorância tão grande, ele é um apedeuta tão profundo, um ignorante profundo, né, que é mais forte do que ele. Se deixar ele falando, ele vai falar besteira. Nós estamos vendo aqui a percepção que o Bolsonaro transmitiu para suas bases, que o Nordeste foi responsável pela vitória do Lula em primeiro turno. A matéria diz: campanhas de Lula e Bolsonaro travam batalha pelo Nordeste.
E isso está pegando muito mal. Isso foi um grande tiro no pé que o Bolsonaro deu. Ele está tentando consertar essa história. Mas na medida que ele tenta consertar, para ganhar mais votos, ele vai mostrando que é mais forte que ele, né? Quando ele deixa passar frases como essa aqui. Mais humildes acreditam em promessa mirabolante de picanha, diz Bolsonaro. Ele está reforçando que as pessoas que votaram em Lula são pessoas que são ignorantes, são ingênuas, são pessoas que escolheram uma outra candidatura porque estão sendo iludidas. Gente, isso reforça ainda mais esse antagonismo que a gente está vivenciando nessas eleições, esse sentimento mesmo de muita raiva, né, que a gente vê em muitas pessoas e que torna o ambiente político absolutamente inconversável, né? A gente não tem como falar com as pessoas. Ontem eu peguei um táxi aqui no Rio de Janeiro, foi um negócio impressionante. A gente percebe que o cidadão ali, ele fica quase espumando quando você argumenta alguma coisa sobre as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E não é um discurso isolado. Quando você vê um taxista, como eu vi ontem, ele falando, ele simplesmente funciona como um reprodutor de tudo aquilo que o Bolsonaro diz. E isso não aconteceu por acaso, gente. Se o bolsonarismo, essas igrejas que estão coladas com Bolsonaro, esses grupos que estão na internet, estivessem questionando um centavo dos grandes grupos econômicos aqui no nosso país, toda a malversação de dinheiro público, eles já tinham desaparecido, eles já estavam todos banidos. Acontece que toda essa ação que eles fazem, essas igrejas, o governo Bolsonaro, as suas redes sociais, todas elas alimentam cada vez mais a retirada de dinheiro do povo brasileiro para que um grupo que está no topo dessa pirâmide, o grupo da superelite econômica nacional e internacional, ganhe muito dinheiro. Então, quanto mais essa gente estiver fazendo tumulto na nossa vida, quanto mais eles estiverem distraindo a sociedade para pautas que não são as pautas da nossa realidade, mais esses grupos ganham. Daí, gente, a omissão dos grandes veículos de comunicação ao longo desse tempo todo. O Bolsonaro, muita gente não acredita, fica assustadíssimo quando eu falo isso. O Bolsonaro, ele foi poupado. Não é possível alguém que comandou o nosso país com a pandemia que nós tivemos aqui no mundo, com o resultado, com o tipo de comportamento nocivo que ele teve, né? E os seus mais próximos, que ele tenha ainda condição de estar disputando a eleição, que ele não esteja preso junto com as pessoas que foram denunciadas na CPI. Então a estrutura toda, o seu Augusto Aras funcionando como uma parede ali, como um advogado de defesa, o senhor Arthur Lira e antes o senhor Rodrigo Maia, essa situação toda não aconteceu por acaso. Nós estamos vencendo agora um patamar de disputas onde esses assuntos ainda não vieram à tona, e a gente está se esforçando aqui para que a civilização consiga pelo menos fazer com que esse movimento que aconteceu contra o Brasil, ele seja cessado e que a gente volte a discutir a nossa realidade dentro do campo democrático. Não é por outra razão que todas as pessoas, que inclusive foram adversárias do ex-presidente Lula, mas estão no campo da democracia, estão prestando apoio ao ex-presidente Lula. Pois bem, os dados objetivos dizem que Lula vence em 97% das 1.000 cidades menos desenvolvidas e Bolsonaro nas mais ricas. Gente, esse dado aí, ele tem que ser analisado com reservas, porque o Lula de fato ganhou nessas cidades, mas isso não significa que o Bolsonaro não tenha crescido. Os programas sociais, eles foram efetivos, sim, para se conquistar mais votos. Mas a tendência em todos os lugares onde você tem muitos votos para um candidato é que no segundo turno essas pessoas que já votaram, elas ajudem a convencer outras tantas a fazerem a mesma coisa. Do mesmo modo, nos votos onde houve uma rejeição ao candidato, a rejeição tende também a ser ampliada. Os institutos de pesquisa estão quebrando a cabeça agora para não ficarem desmoralizados para sempre, porque eles estão ajustando as suas análises, as suas metodologias, para que os resultados finais das eleições, eles sejam compatíveis com os resultados que as pesquisas estão fazendo. E eles têm um grande problema, que foi o erro metodológico, que eu apontei aqui com vocês. Eles partiram, os institutos de pesquisa, com dados que foram planilhados com o censo do IBGE de 2010. Gente, de 2010 para 2022, muita coisa mudou. Um exemplo. O número de pessoas que se declaravam em 2010 como católicas ou evangélicas. Os que declaravam ser católicos, 51% em 2010 e evangélicos, 27%. Gente, 12 anos depois, quantos católicos cresceram no nosso país? Quantos católicos foram convertidos ou quantos foram convertidos como evangélicos aqui no Brasil?
nós sabemos que os evangélicos, ou as correntes evangélicas, cresceram muito mais. A projeção é que hoje nós tenhamos no Brasil em torno de 33% a 35% de evangélicos. Bom, comparados com os 27% que tínhamos em 2010, o crescimento passaria de 58 milhões de pessoas que se declaravam evangélicas para 75 milhões de pessoas. Até fiz o cálculo aqui antes da gente entrar no ar aqui com vocês. Então, se as estatísticas não levaram isso em consideração, elas erraram muito, elas subestimaram muito o voto entre os segmentos evangélicos aqui no nosso país. Então, eles estão fazendo agora um ajuste muito grande nas suas metodologias e para tentar livrar a cara de uma derrota também, que não seria só a vitória das forças do atraso, mas também seria o sepultamento dos institutos de pesquisa. Gente, nós vamos conversar de mais assuntos que estão acontecendo nesse dia, nesse final de semana, nesse último dia da semana, né? E mais tarde eu estarei aqui com vocês para falar sobre essas últimas movimentações, tá bom? Por enquanto eu fico aqui, discurso do Bolsonaro esvaziado na questão de urna, vai mudar para ser o bolsonarinho paz e amor e nós vamos ter que combater todas as mentiras todos os dias aqui, porque é uma forma da gente contribuir com esse processo político, né? Fico por aqui, um grande abraço, até mais tarde, tchau!